Itamar Bezerra, secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal de Aracaju, é o meu entrevistado a partir de agora. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Uma satisfação tê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia a todos os ouvintes da Fã. Estou acompanhado aqui da minha turma, os meus pupilos, né? O Eduardo, o André, Maia, ali a Hilda, a nossa chefe de gabinete, e também ali a Leila. E acompanhado aqui Diego Rios, representando a SECOM, Secretaria de Comunicação. Quase produtor, está trabalhando aqui duplamente hoje ele, viu? E quero iniciar deixando um cheiro, um beijo para uma pessoa muito especial, meu amor. Muito bem. Bom dia, prefeita Emília Corrêa, que deve estar acompanhando a entrevista. Itamar, Está sim. como é que tem sido esse desafio, né, de ter, ao longo do tempo em que vocês estão juntos e que Emília é vereadora, atuando mais nos bastidores, no processo de apoio e agora vindo para a cena, digamos assim, do processo político numa secretaria estratégica que é a Secretaria de Governo. Como é que tem sido essa experiência? Rica demais, né? Porque acompanhei, mesmo antes das eleições de Emília, eu já acompanhava à distância a política sergipana. E pude acompanhar, então, já estando com Emília, a defensora, a vereadora nas sessões da Câmara e dentro de casa, principalmente, que é um olhar que ninguém tem. E eu tenho dito isso sempre que tenho oportunidade, né? Eu conheço a Emília não como vereadora e agora como prefeita. Eu conheço a Emília desde a juventude dela, antes mesmo de a gente se casar. Porque eu fui pastor da família dela. Fui pastor da avó da Emília, fui pastor da mãe da Emília, Dona Orlete, e fui pastor também da própria Emília, dos filhos dela. Então eu tenho um conhecimento longo da vida dela. Então, acompanhando a Emília como defensora e como vereadora, a minha alegria é de ver que a Emília não mudou, é a mesma pessoa, carrega o mesmo traço das suas origens, dos seus valores. Então, esse olhar é um olhar diferenciado, né, dentro de casa. Agora, a minha experiência, estando dos dois lados, né, antes e agora, é rica porque eu sei que posso contribuir com valores e elementos que me formaram também. Talvez algumas pessoas não conheçam o Itamar Bezerra antes de ser o secretário de governo, não é? A minha formação me preparou para esse momento. Olhando para trás, eu vejo como Deus foi magnânimo e rico em misericórdia, me preparando para o que eu estou vivendo hoje. Você é natural de que cidade, Itamar? Eu sou natural de Pedrinhas. Pedrinhas. Com muita honra, muito orgulho. E sua trajetória, antes de chegar, obviamente, a esta função de hoje, né? Você teve uma trajetória como pastor de que denominação? Pastor presbiteriano. Presbiteriano. A minha vida inteira, por mais de 38 anos. Como é que se dá essa vocação e essa descoberta para essa missão, digamos assim? Veja só, que oportunidade. Aliás, vai ser a minha grande oportunidade de falar algumas coisas que eu preciso dizer. Eu não sei quantos sabem como é que um pastor presbiteriano é formado. Primeiro que, na juventude, quando o jovem demonstra inclinação para a vocação, se sente chamado para o ministério, ele passa cerca de 2 anos na própria igreja, sendo acompanhado por seus líderes, sendo treinado para liderar. Então ele lidera grupo de jovens, coro musical, acampamentos, e ele é observado na sua caminhada cristã durante cerca de 2 anos.
Ao final desse período, ele é sabatinado pelo conselho daquela igreja, e se ele é aprovado, ele é encaminhado para o órgão superior à igreja, que é o chamado presbitério, que faz aí sim uma sabatina mais específica sobre as pretensões, sobre o relatório que é trazido da igreja a respeito daquele jovem, sobre como ele trata os pais e os irmãos, qual é o desempenho na escola, como é que ele lida com finanças, como é que ele lida com os nãos, como é que ele lida com... Enfim, uma sabatina completo, bem geral, e sobre o conhecimento bíblico, teológico, que ele já tem naquele início, depois de 2 anos sendo acompanhado como jovem. Se ele é aprovado no conselho da igreja, ele é encaminhado ao presbitério, que faz uma sabatina ainda maior e o encaminha ao seminário para fazer o vestibular para o curso de teologia. E é um senhor vestibular bem difícil. Se ele passa nesse vestibular, que nem todos passam, então ele faz o curso de teologia entre 4 e 5 anos. E aí ele estuda todas as teologias, filosofia, psicologia, economia, tudo que é relativo ao direito, porque a igreja presbiteriana é regida por uma constituição baseada na Constituição Federal. E também um código de disciplina que é montado em cima do Código Penal brasileiro. Temos que estudar as leis e, enfim, estudamos de tudo, incluindo línguas como inglês ou espanhol e as línguas originais como grego e hebraico. Enfim, são 16 a 20 matérias por semestre e o detalhe, a média para passar é 8. 7,9 é vermelho para nosso seminário. Se faz em quanto tempo isso? 5 anos. 5 anos. E terminado esse período, se aprovado, porque temos que entregar um TCC, que é uma tese de bacharelado, e uma exegese de um texto original da Escritura, voltamos ao presbitério e então é montada uma mesa de teólogos para examinar esse teólogo formado, né? E então é em torno de um dia, manhã, tarde, às vezes entra pela noite, uma sabatina muito longa. E se ele é aprovado, nem todos são. Se tem alguma matéria que fica pendente, tem que voltar para fazer. Mas se é aprovado, ele não é ordenado ainda pastor presbiteriano. Ele é licenciado por 1 ano, acompanhado por um tutor para pregar em uma igreja, para liderar, reunir conselho, para ver se ele de fato demonstra todo aquele conhecimento e os itens básicos de uma vocação. Sendo aprovado em tudo isso, então ele é ordenado ministro presbiteriano. Então leva num prazo de 7 a 8 anos para se formar um pastor presbiteriano. Na mentalidade dos nossos doutores e formadores, eles preparam alguém não apenas para ser pastor de uma igreja local, digamos assim, mas para, se necessário, presidir a república, digamos assim. E como é que se deu essa sua vocação? Em que idade você descobriu isso? Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos? Eu nasci no Evangelho. A casa dos meus pais... Você vem de família tradicional? Tradicional, cristã, evangélica. A minha casa ficava 3 casas abaixo da igreja. Eu nasci na igreja, praticamente. E eu cresci ouvindo as mensagens do Evangelho. Os pastores iam à minha congregação pregar e eu ficava olhando aquilo. Meu coração inflamava, queimava, e eu não sabia dizer ainda. Mas na minha alma alguma coisa dizia, é isso que você vai ser. Eu tinha 5 anos. Você começou muito cedo nesse estudo de preparação? Então, como comecei muito cedo, entendendo que era isso que eu queria, um detalhe, viu, pessoal? Eu pegava a chave da igreja que ficava lá em casa. Eu tinha 5, 6 anos. Eu ia sozinho, abria o templo, colocava uma cadeira atrás do púlpito, porque era muito baixinho ainda. Para ficar na altura. Subia, pegava aqueles inários que ficavam no templo, ou uma bíblia, e eu pregava para ninguém, né? Eu achava bonito o reverber no templo. A projeção já. E eu queria ser aquilo. Eu cresci para ser isso.
E então os líderes do presbitério, das outras igrejas, já viam em mim essa vocação. Então eu acompanhava os evangelistas, pregando o evangelho. Eu tocava violão, porque eu sempre fui ligado à música. E só esperei completar os 18 anos para ir ao seminário. Essa foi a minha preparação teológica desde cedo, desde pequeno. Li a Bíblia inteira, eu tinha 10 anos de idade. E daí não parei mais, essa é a minha história evangélica. Você começou, a sua primeira igreja, digamos assim, em que você foi pastor, foi em que cidade? Foi em Lagarto. Lagarto. A cidade da minha... Por isso a sua vinculação, então, histórica com a família de Emília. Exatamente. Eu conheci os pais dela e ela nesse período em que eu fui pastor em Lagarto. Começando meu pastor. Fiquei 2 anos e pouquinho lá, nos anos 89 a 91, alguma coisa assim. Mandando um abraço para Maraquequinha e também para o doutor Marcão, tá lá no USE, acompanhando aí a nossa programação. Marcão, obrigado pela audiência de sempre. Recebo aqui do primo Luiz Eduardo. Ele é de Pedrinhas, filho do senhor Gessé e da senhora Aurinha. Pedrinhas era a terra de meu pai. Meu primo Luiz Eduardo aqui já me dando sua árvore genealógica, viu, pastor? Pastor, não é? Deixou de ser. Quando você está na vida pública, componentes da sua vida pessoal vêm à tona. Como é que você acompanhou este fato e esta discussão? Narciso, veja só. É até bom aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso. Veja. Primeiro que a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. E aquilo que Deus dá, não é o homem quem tira. Não é? E essa questão de pastorado, pastoreio, é uma questão ministerial que vai além de uma igreja local. Eu não estou atualmente pastoreando igreja, mas o fato de não estar à frente de uma igreja local, por razões diversas, não tira de mim a essência. O pastoreio é uma essência, está na natureza da pessoa. Onde eu vou, onde eu estou, a minha ação, a minha fala, a minha energia, a experiência me leva sempre ao pastorado. Vou dar um exemplo específico. Mesmo na Secretaria de Governo, em muitos momentos, quem está falando ali é um pastor, aconselhando, orientando. Até oração eu já tive que fazer ali naquela secretaria por algumas pessoas, sabe? Então é a essência da pessoa, isso nasceu comigo, vem comigo. Então não é o fato de estar à frente ou não de uma igreja por uma razão ou outra, isso não muda. E quer saber de uma coisa, Narciso? Isso foi bom você tocar no assunto, porque assim, a minha essência passa também pela arte, sabe? Eu sou apaixonado pela arte, pela beleza, pela estética. Eu gosto de ver a produção artística em qualquer esfera. O Ronaldinho Gaúcho do microfone, entendeu? Do volante, da escrita, o olhar fotográfico, a beleza me encanta, o ser humano do bem me encanta. Então, quando eu vejo o oposto, é como se fosse o contraditório. Sim. Acho que fica num campo ainda maior. É como se a minha natureza não aceitasse o que não seja belo. Em essência, estou filosofando aqui, mas para dizer o seguinte: a arte da política é maravilhosa, é linda, é perfeita. Mas a politicagem, sabe, essa tratativa de ofender, de machucar, de atacar a dignidade de outrem por questões meramente politiqueiras, isso a minha alma não aceita. Sabe, é feio demais isso. Por questões meramente interesseiras, por questões políticas. Então, essa é uma das razões porque às vezes eu evito conceder uma entrevista
porque não será a minha fala. O interesse não é no meu argumento, nem na minha pessoa. É naquilo que pode ser recortado para reverberar em bocas e testas e olhares de interesses mórbidos, de torcer, mudar a narrativa para destruir uma pessoa ou atingir uma outra pessoa, enfim. Então, esse tipo de narrativa a minha alma não aceita. Eu gosto de ver a beleza. Se eu fosse um político partidário, que não sou, eu seria como Emília é, a minha mulher, a prefeita de Aracaju. Que era isso que me encantava. E eu vou dizer uma coisa, não precisa colocar exclusivo, não, mas eu vou dizer uma coisa. Eu fiquei alguns anos, acredite, sem votar. Sabe, desisti da política. E foram muitos anos, inclusive. Eu só ia e fazia o meu registro lá no cartório, enfim, justificava o meu voto. E quando eu vi o jeito de Emília fazer política, eu disse, é isso aí que é política para mim. Eu via na Câmara Municipal, por exemplo, chegar projetos do Executivo, sendo Emília de oposição. E ela analisava aquele projeto e, se fosse bom para a população, Emília votava favoravelmente. É isso. E só isso. Isso é política pública de verdade. O interesse da população. Que é o que eu vejo hoje, a Emília, política prefeita da cidade, com o mesmíssimo interesse. Se é uma coisa que vem de esquerda ou de direita ou centro, não importa para ela. Ela está focada no bem-estar das pessoas, na entrega de alguma obra, de alguma coisa que vá favorecer as pessoas. Narciso, eu digo para você, olhando no seu olho, como querendo olhar para o olho da população aracajuana, em casa, sem que ninguém veja, sem que tenha uma câmera ou um microfone, eu vejo Emília emocionada com uma entrega. Ou sonhando com alguma coisa que ela quer e deseja entregar para a cidade. Isso é política. Isso me encanta. A beleza na natureza das coisas. Eu sou fotógrafo por hobby, mas passei a estudar também a fotografia. Já fotografei em outros lugares do mundo. Eu tenho um senso estético. Eu gosto da beleza. Eu sou escritor também, eu tenho vários livros escritos, música também. Eu componho, tenho muitas músicas. Então, a estética, a beleza, a pureza, a verdade, isso me encanta. Até porque essa é a minha essência. Por quase 40 anos, Narciso, eu preguei o evangelho e prego o evangelho, a verdade. Essa é a razão porque uma fala dessa passa assim pelo meu ouvido, sai no outro, e isso não alimenta a minha alma. Diante de tantas coisas que trazem poluição para muitas mentes, eu sinceramente procuro trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança, como diz a Escritura. Estamos entrevistando Itamar Bezerra, secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal de Aracaju. Atenção, você que deseja construir sua casa de imediato. A Móvel Construtora apresenta excelentes opções de lotes no condomínio Mares Maluí Residência. Dotado de uma estrutura estilo resort, o Mares Maluí está pronto para você que deseja construir seu lar o mais breve possível. 2 opções de clubes, uma área somente para a prática de esportes com várias quadras, inclusive de tênis. O condomínio dispõe de acesso exclusivo à praia, monitoramento 24 horas. Aproveite as condições imperdíveis e agende sua visita. 99884-4140. 99884-4140. Move Construtora. O seu sonho é o que nos move. A revolução da mobilidade chegou a Aracaju com a Samã Moda J, com 97 anos de tradição, liderado por Henrique Brandão Menezes Júnior. O Grupo Samã se consolida como o maior do setor automotivo de Sergipe, trazendo uma nova concessionária de veículos elétricos com tecnologia de ponta, design inovador e foco em sustentabilidade. A chegada da Moda J reforça o compromisso do Grupo Samã com o desenvolvimento do Estado, oferecendo uma nova experiência ao consumidor sergipano. O quanto que essa experiência de liderança
do pastoreio na igreja, influenciou a sua conduta enquanto secretário? Porque a sua função é da coordenação das demais secretarias, das metas, do plano de governo, daquilo que a prefeita apresentou como proposta. O quanto que isso tem lhe ajudado na condução da secretaria? É porque a igreja presbiteriana, que me formou a vida inteira, é uma igreja conciliar, que tem como sistema de governo ser democrático e representativo. Então ela funciona mais ou menos como funciona os poderes do Brasil, né? Uma Câmara, um Senado, é assim que funciona a igreja presbiteriana. Então eu fui deputado muitas vezes no nosso Congresso Nacional. E a igreja presbiteriana, ela é uma igreja muito sistemática. E eu tive a oportunidade de liderar sempre, eu sempre fui presidente do presbitério, presidente do sínodo, onde eu estava atuando em Salvador, em Belo Horizonte e também aqui em Aracaju um pequeno período. Então, em São Paulo, no Mackenzie, porque eu fazia parte de uma comissão nacional da denominação, cuja sede era em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde tive que aprender muitas coisas que hoje, na prática, eu vejo sendo aplicadas aqui na Secretaria de Governo de Aracaju. A Segov, que é a de governo, né, para quem não sabe, é o coração da prefeitura, da gestão, porque é a secretaria que tem o olhar para as demais secretarias. Eu vou dar um exemplo bem prático, está ali a nossa chefe de gabinete, um exemplo prático de um dia a dia da Segov. Na minha agenda diária, eu recebo um secretário para as demandas e as tratativas daquela secretaria. Aí sai o secretário, aí entra um vereador para as tratativas do Poder Legislativo. Sai um vereador, entra um empresário que vem tratar sobre um projeto, um plano, enfim. Sai o empresário, entra alguém que é relativo a um currículo, um emprego, uma família. E assim é uma gama de trabalhos, de serviços, de atendimentos bem diversificados. Então, tudo passa pela Segov. Então, isso eu vivi na prática na igreja presbiteriana, todo o meu tempo nas grandes cidades e principalmente aquele período de 8 anos que eu passei no Mackenzie. Isso me ajudou demais, é o que eu vivo hoje. Foi entrevistando nesta quinta-feira o pastor Itamar Bezerra, secretário municipal de governo. Itamar, como é que tem sido lidar com essas pressões, com essas questões da política, este clima com o vice-prefeito Ricardo Marques e digamos assim, esses burburinhos dos bastidores que dizem de uma influência ou de uma relação entre Itamar e Edivan Amorim? Narciso, primeiramente eu quero aproveitar essa oportunidade e essa audiência desse programa para dizer algumas coisas que eu acho muito importantes. Eu fui testemunha de um momento que eu não sei se vai se repetir ou quando terá uma coisa parecida, que foi a eleição de Emília como prefeita, a primeira mulher prefeita de Aracaju. As campanhas merece um filme fazer aquele negócio. Foi uma coisa extraordinária. A princípio eu estava nos bastidores e depois fui migrando para um tipo de liderança, coordenação da campanha e participei 90% das carreatas, por exemplo. Eu nunca tinha visto nada igual. Havia momentos, Narciso e todos aqui presentes, que a carreata não andava. Não tinha carreata. Emília descia com o Ricardo Marques em alguma esquina e a população estava em massa esperando e não voltavam para o carro. Algumas vezes, no plural mesmo assim, eu tive que descer do meu carro, ir lá atrás correndo para falar com os motoristas da carreata, para dar uma palavra de ânimo
Eles não sabiam o que estava acontecendo lá na frente, porque não andava. Parada, não andava. Não era carreata, era uma caminhada. Idosos, crianças, que até hoje é uma coisa incrível. Como as crianças amam Emília, tratam Emília, se envolvem com ela. A gente chega nos lugares e o curioso é que as crianças não falam tia Emília, dona Emília, não. É aquela coisa íntima. Emília, uma coisa linda assim. Então foi uma campanha maravilhosa, linda, limpa, honesta, de Emília e Ricardo, como uma proposta maravilhosa de uma dupla que vem de um mesmo matiz na Câmara Municipal de Aracaju, de uma vida limpa de ambos. E aí foi uma construção desde o começo, né? Então eu vejo hoje Emília fazendo tantas entregas em tão pouco tempo. Uma mulher de coragem. Que mulher é Emília? Porque enfrentar o que ela vem enfrentando desde janeiro, é preciso ser uma super mulher, para quem eu bato palmas. E Ricardo vem acompanhando todo esse processo também. Aí vem os ruídos externos, desde o começo, a gente sabe como funciona. Depois de um tempo, o Ricardo, claro, está cuidando dos interesses dele também. Ele tem projetos pessoais, políticos. Isso aí é legítimo, está cuidando da parte dele. E aí muitas pessoas procuram inflamar também ainda mais as coisas, para não somente atrapalhar o processo, mas para ver o circo pegar fogo, né? O tempo dirá. Emília está cuidando da cidade, está atenta a todas as coisas da cidade, e Ricardo é o vice-prefeito, está com Emília, está cuidando das coisas dele para a campanha dele, certamente. Então o tempo dirá como serão essas coisas. A sua relação com ele é boa? Tá normal? Tá tranquila? Sempre foi. Sempre conversei bem com o Ricardo. Sempre ia à SECOM, onde enquanto ele estava lá, chegava de surpresa, ia tomar um café e bater papo com ele. Ele sempre vinha também ao meu encontro. Agora, esses dias é que a gente não teve um encontro depois que ele saiu da SECOM. Mas aí é questão da minha agenda também, que é muito pesada, mas não teve nada demais, não. A relação com Edivan Amorim? Pronto, Edivan é um amigo que eu conquistei e fui conquistado. Desde o começo eu não conhecia Edivan. Até porque eu fiquei muitos anos fora de Sergipe, de Aracaju. E na campanha agora para prefeito é que eu me aproximei de Edivan, junto com Emília. Foi o meu conhecimento dele. E a gente formou uma amizade, e a gente se fala toda semana, várias vezes. E é uma aliança mesmo de amizade, não tem nada de influência. E uma coisa curiosa que talvez Aracaju não saiba, ou os interesseiros, ou os interessados não saibam, é que Edivan, ele procura sempre falar conosco a respeito de qualquer passo que vai dar. Quer saber, procura a opinião, a aprovação da gente, para que a gente esteja sempre alinhados. Então, aquela ideia que alguns têm de que Edivan é quem manda aqui ou acolá, pelo menos na nossa experiência não tem sido assim, não. Estamos entrevistando Istamar Bezerra, secretário municipal de governo da Prefeitura de Aracaju. Gostaria de compartilhar uma oportunidade imperdível que a Rede Mais está oferecendo neste mês de outubro. Durante todo o mês, o delivery conta com frete grátis para endereços em um raio de até 10 quilômetros da loja da Francisco Porto, onde está localizado o aplicativo. As entregas são gratuitas nas compras a partir de R$ 150. Para endereços acima dos 10 quilômetros, o frete é gratuito para compras a partir de R$ 300. Baixe o aplicativo e aproveite também as oportunidades de promoção. Aplicativo Rede Mais Mini Mercado. Baixe e aproveite. O La Pace é o maior cemitério e crematório de Sergipe, com 90 mil metros de estrutura moderna, oferece salas VIP, jazigos perpétuos, planos funerários e crematório próprio, tudo em um mesmo lugar. Se você já tem plano em outra empresa, pode fazer a portabilidade com facilidade. Fale com a equipe e saiba das condições. 3045-4222. 3045-4222.
Em Sergipe, em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk Guindaste para transporte, movimentação e elevação de cargas, remoção de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil. Ligue 3041-5931, 3041-5931 e chame a Polo. Acesse as redes sociais e conheça nossos equipamentos. @Apolo com 2Ls _Aracaju, @Apolo com 2Ls _Aracaju. Para o alto, precisou, chamou Apolo Munk Guindastes. Vamos à participação do povo nessa entrevista com o Itamar Bezerra. O vereador Rodrigo Fontes diz aqui: pastor Itamar é um homem de bem e trata os vereadores com a maior cordialidade. Mandar um abraço aqui também para o Carlito Neto, que pediu aí desfiliação da Rede Sustentabilidade. Obrigado, Carlito, pela interação de sempre conosco. Põe o povo no ar, Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Eu fico assim muito à vontade em falar dessa figura hoje muito popular, né? Principalmente na gestão municipal, que é Itamar Bezerra. Uma pessoa que eu conheci há pouco mais de um ano, durante a campanha de Emília, né? Tempo suficiente para dizer que estamos aí diante de um homem íntegro. Acima de tudo, íntegro, entendeu, Narciso? Então, porque é muito fácil, principalmente para quem não conhece, principalmente para as pessoas que gostam de tirar proveitos políticos, está, de certa forma, criticando aquilo que desconhece, aquilo que não conhece. Então eu quero deixar aqui uma mensagem para o nosso pastor Itamar, que ele continue sendo essa pessoa formidável e sendo esse homem íntegro, não é? Porque se tem um advogado e esse advogado é fiel e não perde nenhuma causa, chama-se Jesus Cristo, e ele conhece muito bem. Atenciosamente, Costa Júnior. Bom dia, Narciso. Bom dia, pastor Itamar. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, pastor Itamar, o secretário Itamar, por esta entrevista esclarecedora, muito importante para os aracajuanos, porque muitas pessoas conhecem de ouvir falar, mas quando você conhece o testemunho, a narrativa de um homem, e a gente fica sabendo, tendo mais conhecimento, digamos assim, técnico, né, em relação ao pastoral que o senhor exerce, a formação que o senhor teve, né, a formação acadêmica na ministração do Evangelho, através da palavra, muito proveitoso essa sua explanação em relação a quem é Itamar, né, esse homem aí que está ao lado com a sua esposa, a prefeita Emília Correia, por isso que está tendo essa grande gestão, porque tem um homem que tem conhecimento de causas sociais, de pessoas que sabe cuidar do próximo, né? Esse é um princípio de tudo para que venha dar certo. Essa parceria da prefeita com seu esposo, o secretário Itamar, faz jus, ele está na secretaria, ali coordenando a pasta com excelência, e eu só quero lhe parabenizar, pastor Itamar, porque realmente está sendo algo diferenciado, diferente na gestão da prefeita Emília Correia, aí ao lado do seu esposo, pastor Itamar. Parabéns, aqui é Talvani, diretamente do Armarivan. Fico todos com Deus. É desse jeito e continue nesse mesmo caminho, porque Aracaju precisava de ter homens e mulheres de Deus da forma que está sendo conduzida a nossa capital. Uma mulher que tem o temor da palavra e tem o conhecimento da verdade. Parabéns, pastor Itamar. Fica com Deus. Aqui é Talvani, João 8,32. Um abraço, fica com Deus. A Mara do Bugio diz aqui: pergunta a Itamar se a prefeita vai mudar o trânsito do Bugio, porque toda a vida tivemos ônibus na Avenida Proço do Mero, em frente de casa, como era em frente à Casa da Banana, como era conhecido, porque hoje tem quem precisa de ônibus tem que ir até o ponto do G. Barbosa. Já a Denise Pereira, que é lá do Santos Dumont, pergunte ao pastor, já que um pastor estuda tanto, eu pergunto, por que tem tantos pastores envolvidos em escândalos e qual é a punição dada aos pastores envolvidos nesses escândalos? Fique à vontade. Vamos lá. Primeira... desculpa eu não ter anotado os nomes mesmo. Costa, Talvani... Costa Júnior é um amigão, né? Essa voz aí inconfundível.
como grande narrador, comunicador que é. Amigo, obrigado, viu, Costa? Um grande abraço para você. Talvani, né? Talvani o segundo, isso. Talvani, obrigado pelo testemunho, pelas palavras encorajadoras. É somente isso que eu desejo ser. Emília, da mesma forma, a gente procura só fazer aquilo que a gente crê que é o correto e que é agradar a Deus com isso. E as duas perguntas são essa. Primeiro, essa questão da punição para pastores, né? Depende muito da igreja também, não é? Porque tem igrejas que passam a mão na cabeça, administram de outra forma, e igrejas mais sérias, igrejas que levam a sério o evangelho, são igrejas que também levam a sério os pecados que são cometidos não só por pastores, mas por membros. E a igreja presbiteriana é uma igreja que tem um código de disciplina, e tem inclusive um tribunal que julga e executa, e então exclui a pessoa, ou exonera, ou simplesmente depõe, como manda a própria palavra de Deus. Então isso é muito importante, porque a gente vive um tempo de hoje muitos escândalos, isso infelizmente. E o que a Bíblia diz sobre isso é que a gente está vivendo um tempo que é o final dos tempos, e quando essas coisas começam a acontecer, é um dos sinais de que o Senhor está próximo para voltar. Sobre a questão lá do bugio, né? Pode ficar certa de que Emília tem um olhar diferenciado para a cidade, ela quer resolver o que tem de resolver. E recentemente ela me falou que vai ao bugio em loco para dar uma olhada nas situações para resolver isso aí, juntamente com a SMTT, ok? Perfeito. Magna Santana trazendo sua pergunta aqui no Jornal da Fã. Magna, com quase 20 anos de atuação, o Grupo Glaudson Leite é formado por empresas de arquitetura, construção e imóveis planejados. Entre em contato pelo WhatsApp 996494165, 996494165 ou pelo Instagram, @GLArq. Invista nos seus sonhos com segurança e com a exclusividade de quem há muito tempo atende a um público seleto e exigente. Projetos, construções ou reformas imóveis planejados é com o Grupo Glaudson Leite. 996494165, 996494165. Imagine morar numa casa linda, com suíte, quintal, toda a segurança de um condomínio fechado e ainda pertinho do mar, na Barra dos Coqueiros. A construtora Celi está realizando esse sonho no Barra Garden. Casa de 2 ou 3 quartos a partir de R$490 mil, prontas para morar ou em construção, para você se planejar do seu jeito. Mas são poucas unidades, hein? Com essas condições imperdíveis. Visite a casa decorada e se surpreenda. Barra Garden, o seu Celi na Barra dos Coqueiros. 3217-9693. 3217-9693. Agende a sua visita. Magna, sua pergunta, 8h27. Obrigada, Narciso. Bom dia mais uma vez, né? Secretário Itamar, pastor Itamar, seja muito bem-vindo. Né? E como eu tinha dito antes, né, ele já esteve aqui como fotógrafo, né? O luxuoso fotógrafo da prefeita Emília. Eu gostaria de ouvir sua opinião em relação ao que muitos até comentam assim. O pastor Itamar, o secretário, é ele que é aquela pessoa que está ali coordenando muito do trabalho de Emília, quem de repente a última acaba sendo a palavra dele. E a gente sabe que nessa relação não tem como, o seu cargo como secretário de governo é uma secretaria muito forte, como o senhor mesmo disse, mas enfim, quem conhece um pouco mais assim, né, de trajetória de Emília, ela não é muito... Né, do tipo de ela tem uma autonomia, ela tem um protagonismo. Eu queria que você pudesse falar realmente até sobre isso, porque muitos dizem, não, é o Itamar, quem, sabe, tá ali do lado, o gabinete do lado, não, Emília tem, realmente a palavra final é a dela, que você pudesse falar sobre isso. E as suas mensagens religiosas, e uma das últimas, aquela história do Judas, e que causou, assim, muito rebuliço, e muitas vezes, né, como se diz, apenas uma mensagem. O que lhe inspirou para falar exatamente sobre o Judas? Porque aquela história, não tem como, uma fala de Emília, uma fala sua, né, de outras pessoas, não tem como reverberar e não gerar interpretações. Então, como se blindar nesse sentido em relação a isso? E eu acho que é interessante que o senhor possa até, nesse caso, se posicionar. E o último questionamento, Emília na unidade partidária, quando ela tem falado muito de unidade. Emília foi cotada agora para disputar, né? O pessoal citou Emília para o governo do estado. Não, ela tem que concluir o mandato dela, enfim.
Como é que vocês vão se posicionar para manter esse grupo unido, já que nós estamos prestes de uma eleição de 26 aí, e é importante que ela saia fortalecida também nesta eleição, mesmo não estando concorrendo, vamos dizer, diretamente. À vontade, Itamar. Bom dia, Magna. É bom ver você novamente. E eu me encanto, já tinha falado aqui no ar, que essa coisa da inteligência, da fala líquida, isso me encanta. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. 3 coisas que você falou. A primeira, deixa eu aproveitar essa rica oportunidade. A Emília, ela é uma pessoa que tem brilho próprio. Ninguém manda em Emília. Ela construiu uma trajetória de independência desde os seus passos como defensora pública. Se estivessem aqui entre nós, seus pais, seu José Correia e Dona Orlete, estariam primeiramente muito felizes de ver a filha chegar aonde chegou por méritos próprios, mas também estariam de joelhos sempre em oração por ela, porque sabem o tanto que Emília é injustamente acusada de coisas que ela absolutamente não participa, nem jamais participará, porque a palavra da vida de Emília é a correção. E quando Emília era ainda jovem, em Lagarto, seu José Correia, que era um vereador na cidade, foi presidente da Câmara Municipal de Lagarto, ficava às vezes tentando conduzir a vida de Emília para voto ou para apoiar alguma outra coisa na cidade. E Emília nunca se submeteu nem ao pai politicamente falando, já que ela era uma menina de Deus e sempre muito honrou a família, mas ela tinha os posicionamentos políticos dela própria. E essa é a trajetória de Emília. Ninguém manda em Emília. Ela tem brilho próprio, ideias próprias. Nenhum secretário manda em Emília. Ninguém coordena a Emília. Não é empresário nenhum. Emília tem a trajetória dela. Então, Itamar é o esposo, é o secretário de governo. A gente conversa muito sobre tudo. Eu tenho o privilégio de ser o secretário e estar com ela em casa todos os dias. A gente toma o café da manhã, a gente procura, né, Hilda? Almoçar em casa, a gente volta, ainda que seja 1 hora que a gente tem ali rapidinho para almoçar, a gente vai para casa almoçar, que é o tempo que a gente tem de conversar. À noite a mesma coisa, vai dormir muito tarde, conversando sobre as coisas da política, da prefeitura, a gente conversa. Você chega a ser um conselheiro político também? Não deixa de ser, porque a gente está afinado em muitas coisas. Como casal, a gente tem uma vida linda que Deus construiu, liberdade, parceria, intimidade e liberdade para tratar de qualquer coisa. Então ela me tem como um conselheiro naturalmente, mas a decisão final é sempre de Emília. Com relação a esse projeto de 2026, qual é a sua opinião enquanto membro do grupo? Emília deve pensar em se afastar, se pré-candidata ao governo, deve continuar? Você tem um nome de preferência dentro do agrupamento? É porque na Magna tinha feito três questões, sim, né? 3 perguntas. Aí eu já me esqueci das outras. Daqui a pouco ela lembra, não tenha dúvida disso. Mas assim, o projeto político de Emília, não precisa colocar exclusivo não, viu? É cuidar da cidade. Emília está focada em resolver as questões de Aracaju. Muitas vezes existem as barreiras, né? As barreiras, e isso é que ela fica indignada e ela coloca toda a energia. Emília é verdade no que fala, no que quer. Então a única coisa que ela sofre é com isso. É com o que vem de barreira para tentar impedir que ela faça as entregas que ela tem para fazer. Mesmo assim, ela vem lutando bravamente, uma guerreira incrível, uma mulher incrível, e tem feito essas entregas que a gente tem visto aí. Nada para a Emília, né? Então o projeto dela hoje é
cuidar da cidade. Com relação ao agrupamento com tantos nomes que estão aí colocados, Itamar tem algum de preferência? A Emília está juntando o grupo, procurando manter a integridade do grupo, que ela lidera, não é? Para que haja uma solidez para 26, para que o grupo tenha os seus candidatos e a gente possa fazer uma jornada interessante. Você tem algum nome que seja da sua preferência pessoal nesse processo? Eu ainda não. Ainda não. Estou construindo junto com o grupo e junto com a Emília. Ela é a líder, quem ela foi indicando, a gente vai seguindo aí. Itamar, nós lembramos, quando estávamos ali no comercial, que faltou a resposta de Magna Santana sobre a questão da mensagem do Judas. Aliás, virou digamos assim, um capítulo da política aracajuana, essas mensagens bíblicas do domingo, né? Primeiramente, isso me alegra, porque isso é prova de que está sendo assistida, né? Mas veja, não teve, de fato, e falo diante de Deus, não teve intenção nenhuma de atingir A, B, C, qualquer pessoa. E tanto é que na própria mensagem, essa famigerada, no início eu já fui logo dizendo que, olha, pelo teor da mensagem, não tem direcionamento para ninguém. Eu digo isso no corpo da mensagem. Porque cada mensagem que a gente já faz há um bom tempo, já tem 100 e tantas mensagens, se a pessoa tiver malícia, maldade, pode puxar qualquer um daqueles elementos e tentar atribuir a A, B ou C também. Não teve nada direcionado. Agora, eu acho que o momento que a mensagem foi publicada é que tinha um burburinho já natural. Então, procuraram aplicar e isso é o que teve de repercussão. Mas o nascedouro da mensagem não teve direcionamento para ninguém. É uma mensagem bíblica. Depois da repercussão, vocês chegaram a pensar, não devia ter feito, vacilou ou não? Não, faz parte. E tem outras, inclusive, que virão aí, que é bom a gente até já dizer, olha, não tem nada com ninguém. É uma mensagem bíblica. Porque assim, são 2, 3 minutos ali de reflexão sobre a vida da gente. Coisas que estão ao nosso entorno, que dizem respeito à minha vida, à vida do outro. Então, por exemplo, se eu falo a respeito, vou dar um exemplo aqui, criar uma mensagem bíblica aqui. Se eu vou falar sobre a maldade humana, a perversão do homem, que está na Bíblia, que vem para os últimos dias e tal, e eu dou a descrição de como é essa maldade que vem para a fala, que vem para a ação, que vem para os negócios, e eu vou descrevendo. Ora, eu estou descrevendo no campo geral, mas isso tem aplicação para pessoas que estão ao meu redor, incluindo a minha própria pessoa. Então, não vou deixar de falar, porque pode pensar que é para alguém. Então, não teve nada disso. Foi uma coisa natural, a gente não se arrependeu, até porque na nossa natureza, nossa essência e na nossa verdade não era para ninguém mesmo. O Genivaldo diz aqui, pergunte a Itamar como ele consegue separar o Itamar cristão do Itamar político partidário. Digo isso por imaginar que na política precisa de algumas habilidades que fogem dos princípios cristãos. E o vereador Lúcio Flávio manda aqui uma mensagem dizendo, é importante registrar que o secretário de governo, pastor Itamar, conseguiu um feito histórico aumentando a base da prefeita Emília de 2 para 21 vereadores, uma marca histórica. Esta habilidade de conciliação e entendimento reflete muito da sabedoria e da capacidade de diálogo do pastor Itamar. Ótimo, obrigado Lúcio. Lúcio é um guerreiro também, parceiro nosso, um homem de grandes habilidades, inclusive políticas, e é uma pessoa leal ao projeto, leal à prefeita. Isso é o que marca. E Lúcio, Deus abençoe sua caminhada, abençoe os seus projetos políticos. Você é parceirão nosso mesmo. E sobre essa pergunta do Genivaldo é o seguinte, olha, a pessoa leva para onde vai aquilo que ela é. Aquilo que ela é. Ou seja, eu vou dar um exemplo e um testemunho aqui no ar. Emília é uma mulher cristã. Está na política já há muitos anos e nunca se corrompeu.
e não irá se corromper. Ela não negocia certas coisas. É a essência dela. Da mesma forma, sabe, Narciso, eu tenho lidado nos bastidores ali da política e, olha, sinceramente, eu não estou me contaminando e não irei me contaminar. Se é não, sabe? Eu tive que dizer muitos nãos, assim, muito graves, gente ficou chateada, mas faz parte. A minha essência é essa, então eu me levo para onde eu vou. Quer estudar no seu tempo, de onde quiser e sem pagar nada? A plataforma EAD do SESC Senat oferece mais de 150 cursos online gratuitos e em diversas áreas, como gestão, logística, transporte, tecnologia e muito mais. Aprenda com a flexibilidade e a autonomia e receba certificado válido para todo o mercado de trabalho. Acesse digital.sescsenat.org.br e no momento do cadastro informe o código EADB049, EADB049 para garantir a sua gratuidade. EAD SESC Senat, aprenda, evolua e vá mais longe. Mais informações 2107-4900, 2107-4900 ou através das redes sociais, @SESC Senat Sergipe. SESC Senat, com teletrabalho, transporte e todos os brasileiros. Põe o povo no ar. Sim, bom dia, Magda. Bom dia, secretário do Temar. Ele está certíssimo. Nós temos que se unir, o grupo se unir. Estão aí arrumando o problema, Narciso. É para dividir o grupo de Emília. Mas Emília é a nossa líder. Vamos se unir. É para se unir o grupo, tudo junto, para nós fazer uma eleição bonita, para nós ver que vence é o governo do Estado. Só depende da gente, da união da gente. Eu sou contra nada de discussão, é de se unir. Porque a exposição lá quer que nós briguemos. Que Emília briga com os aliados, não pode ser assim, né? Tem união. E fez gente, vai, pelo amor de Deus, vamos tudo acontecer na hora certa. Emília é a maior líder, a líder maior do partido e da gente. E vamos fazer uma grande vitória aqui na Aracaju, que fala Rival do Socorro. Bom dia, Narciso. Parabéns pelo programa, Narciso. É uma grande audiência, viu? Bom dia, Itamar Bezerra, secretário de governo de Emília. Bom dia, Antero Alves. Itamar, vou fazer um pedido ao senhor. O senhor pedir à prefeita Emília, uma prefeita muito competente e que vai mudar Aracaju, pode ter certeza. Peça a ela, que ela com 15 dias de governo, o senhor esteve lá também, naquela praça de esporte lá da Veneza, que está lá toda deteriorada porque ninguém nunca fez nada, nunca fez nenhuma reforma. E ela prometeu ao povo lá que ia fazer a reforma onde funciona o CRAS. E eu queria pedir ao senhor, para pedir fazer uma reforma lá, porque está precisando muito também. E ela prometeu e o povo fica me cobrando. E eu tenho certeza que ela vai fazer. Dê uma forcinha aí, fale com ela para ver o que ela pode fazer aí. Parabéns, Itamar. Emília é uma grande prefeita. Parabéns, Narciso, pelo programa. Eu sou suspeito em falar do pastor Itamar, mas é necessário a gente também dizer um pouco a respeito da figura do secretário de governo, o pastor Itamar. Ele tem sido fundamental na governança do município de Aracaju. Em diversas situações, a maneira que ele lida, a forma que ele direciona, se comporta para com todos nós, tem sido crucial para que as coisas se resolvam. A escolha do pastor Itamar pela prefeita Emília Correia foi a mais acertada, eu acredito, de todas as escolhas. Ele tem feito um trabalho muito, muito importante. E acredito que sem ele, o que nós temos tido, os resultados, o sucesso que a gente tem tido na gestão de Emília Correia, a gente não teria. Deus o colocou ali. Deus o escolheu para estar hoje fazendo parte desse governo histórico, que é o governo de Emília Correia. É uma satisfação poder ter conhecido o pastor Itamar, de ter esse contato próximo, de aprender com ele. Ele é um grande exemplo para todos nós. Um abraço, pastor Itamar. O professor Claudemir diz aqui, com uma infinidade de passagens bíblicas diversas e bonitas, justamente naquele dia eles acharam pertinente falar do Judas. É a pergunta do pastor, ou do pastor não, do professor
Claudemir Barbosa. Quem manda também um abraço aqui é o ex-vereador de Lagarto, Matheus Correia. Fica à vontade. Abraço para você também, Matheus. Deus abençoe sua vida, sua caminhada política e abençoe sua casa também. Sobre essa questão do Judas, já falei aqui, não teve nada direcionado e outras passagens virão. A gente só quer abençoar, a gente só quer comunicar, abrir espaço para reflexão. A gente precisa parar para meditar. Então isso vai passar também, não teve nada de extraordinário. Sobre essa questão aí da praça, meu irmão, pode ter certeza que Emília vai chegar lá. A promessa foi feita, a cidade tem muitas demandas, mas ela está focada na entrega, viu? Pode ter certeza que logo vai chegar por aí também. E essa questão, teve uma outra aí que eu já me passei. Eu agora também, nessa última praça que eu fiz aqui, acho que você já respondeu todas. Com relação à política agora, dizem nos bastidores que Itamar foi convidado para ser suplente de Eduardo Amorim, de Rodrigo Valadares. Esses convites surgiram oficialmente, são conjecturas. Itamar tem desejo de ir para a vida político-partidária? Foram especulações e sinalizações, houve de fato, mas olha, nada chegou oficialmente. E Itamar Bezerra não tem pretensão nenhuma de ser candidato a nada. Deputado estadual, por exemplo, como dizem? Nada, não tenho pretensão para nada. Eu estou no grupo. Hoje estou liderando a Secretaria de Governo. Estou a serviço da prefeita Emília Correia, não como marido apenas, mas eu sou um dos secretários dela. Não tenho plano de ser nada, politicamente falando, como candidato a nada. Só iria se ela exigisse, se houvesse uma necessidade, aí eu iria porque eu sou soldado de Emília, entendeu? Mas não tenho planos políticos para isso, não. Aqui uma pergunta, cadê aqui, de quem é essa? Do Matos. O Matos diz aqui: gostaria de saber do pastor se ele achou correto a prefeita fazer com aquela ênfase o anúncio da emenda parlamentar no Forró Caju para o show do Wesley Safadão diante de tantas necessidades e deficiências da saúde pública de Aracaju. Uma coisa, outra coisa. Era um momento de festa, um momento importante também. A cultura sergipana faz parte da essência do povo. E essas questões da saúde e todas as demandas da cidade também são extremamente importantes e prioritárias, inclusive. Uma coisa não anula a outra. Emília está no caminho certo. Olha, Emília, parabéns para você sempre. Você está no caminho certo, fazendo as entregas necessárias, atendendo a necessidade das pessoas, abraçando a necessidade das pessoas. E isso é que importa. Com relação às acusações que têm sido feitas pela oposição com relação à gestão, a excessividade que alguns vereadores têm apontado de contratos emergenciais. Como é que Itamar, enquanto secretário de governo, responde a essas questões? Primeiro que o papel da oposição é esse mesmo, né? Faz parte da oposição. Eu só acho que carregam demais na tinta, por razões que eu não quero expor aqui. E Emília está fazendo o trabalho dela. Ele determinou, inclusive, que tudo passe por licitação e ela está corretíssima. Emília está focada no trabalho, tem cobrado isso dos secretários e é isso que vai acontecer. Então, algumas coisas do passado vão ficando, a gente vai passando páginas, olhando para o futuro e olhando para uma nova Aracaju. A questão da ameaça de morte do carro blindado, como é que Itamar lidou com essa situação e viu também as críticas pelo fato de vocês não terem divulgado quem foi a ameaça, não ter feito boletim de ocorrência? Ô, Narciso, veja só. Primeiro que é uma prerrogativa pessoal. Divulgar ou não a questão de boletim. Fazer ou não o boletim, inclusive. E houve, de fato, eu afirmo aqui, nós recebemos essas ameaças. E curioso é que veio naquelas mensagens de reprodução única. E tomamos as medidas por orientação, inclusive, do secretário da Segurança. Fomos orientados para isso. Pessoalmente, ficamos tranquilos, porque a gente sabe em quem crê. Nós temos um Deus que nos guarda, mas também tomamos as medidas que são preciso ser tomadas, né? Então é isso. A oposição faz o papel dela, acho que está carregando demais na tinta, porque
criticar a gestão é uma coisa, tentar atingir a moral da pessoa, a pessoalidade, isso aí não é legal, não é bonito. E isso só revela, de fato, quem é a pessoa. A gente está lidando da seguinte forma: vem a crítica, o que foi interessante e importante, a gente abraça para tentar corrigir. Essas questões pessoais aí, cada um vai responder por si. Diante do fato de ter saído dos bastidores e ter vindo para a cena, né? Para o palco, como dizem assim. Na política, há sempre, por parte de quem é opositor, aquela tentativa de falar sobre corrupção. E aí vieram várias situações. A questão da mudança da empresa do ônibus, a contratação dos ônibus elétricos e uma série de outras acusações. Como é que Itamar tem lidado com esse contexto? Primeiro, consciência totalmente limpa e tranquila de que estamos fazendo apenas o correto. E depois nós já tivemos aí manifestação do Ministério Público, TCE, enfim, dando razão de causa para a gente. Não temos nada a temer, a gente está fazendo tudo correto. Então, Emília está coberta sempre de razão e vamos fazer o que é correto. 8h59, Itamar, para a gente poder encerrar, já agradecendo aqui a sua presença nessa entrevista. Ele pediu para não carimbar durante a entrevista, mas carimba agora um pouquinho, Wendel-Lessa, vai. Exclusiva. Essa entrevista exclusiva do Itamar aqui ao Jornal da Fã. Eu lhe perguntaria, se Emília fosse ouvir o conselheiro Itamar Bezerra, o conselho é: termine seu mandato, seja candidato à reeleição, ou o conselho seria: dispute 2026? Não precisa carimbar não, isso aí a gente tem conversado, só no bate-papo entre marido e mulher mesmo. Aí quando diz que entre marido e mulher não se mete a colher... Aí você não quer revelar. Não, porque ela está focada na gestão de fato. Isso, o que vem a acontecer adiante, os dias revelarão. Um abraço, meu caro Itamar, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, parabenizo o trabalho de vocês aqui da Fã, você, Narciso, Magna, toda a equipe aqui. Sandro, viu, Sandro? Parabéns pelo trabalho. Um abraço também para seu Miro e para todos que estão acompanhando. Meu beijo especial é para Emília, que é a prefeita da nossa cidade. Um beijo aqui e outro quando chegar em casa, não é? Emília está fazendo um excelente trabalho. Deus tem honrado a vida dela e a gente só quer que as pessoas sejam abençoadas, porque a Bíblia diz que feliz é a nação, é o estado ou a cidade cujo Deus é o Senhor.